Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Passarinhada, tá? Tá bem eriçada aí. Oi, gente, tudo bem? Então, mudei aqui do lugar. Vou ver se eu consigo fazer esse vídeo. Vamos para o terceiro vídeo sobre biografias. E dessa vez, as biografias são sobre pessoas religiosas, né? Sobre cristãos que já faleceram, né? Bom, vou me apresentar antes de qualquer coisa. Meu nome é Melissa, eu sou cristã, sou escritora, uma contadora de histórias, sou artista, sou autista superdotada, sou uma pensadora. Estou descobrindo muitas coisas. Eu sou mãe solo, sou mãe da Poliana de verdade, né? Sou dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Eu gosto de fazer os vídeos aqui para falar um pouquinho da minha visão, que eu vejo que é bem diferente da visão da maioria das pessoas, então eu acredito que eu possa acrescentar alguma coisa para vocês. Vocês podem assistir a vídeos antigos de outras playlists. Eu sou bacharel em Direito. Costumo dizer que exerço essa questão de luta por justiça, né, por direitos através da literatura. Eu tenho 6 obras publicadas, que é A Lenda das Mulheres Proibidas, Mônica, O Limite do Amor, A Volta do Filho e Outros Contos, As 5 Estrelas e agora 29 de fevereiro e outros contos. E é isso. Eu sou vegetariana, eu amo os animais. E eu sou apaixonada por Jesus. É isso. Assim, desde que eu conheci as histórias bíblicas, desde que eu conheci a Bíblia, eu já tive várias decepções, que agora eu vou chamar de decepções bíblicas. Isso é algo que veio agora, entendeu? Porque, assim, muitas coisas eu descubro enquanto os vídeos estão rolando. Então, assim, eu tive várias decepções com várias pessoas daqui dentro, entendeu? Só que o interessante é que nunca aconteceu isso com Jesus. Nunca me senti estranha com ele ou decepcionada com ele, algo do tipo, entendeu? Então, é isso, essa firmeza sempre ficou no meu coração. De, posso me decepcionar com Davi, com Salomão, com muitos outros, né? Mas nunca com Jesus. Então, assim, toda vez que eu tinha e eu já tive várias, né, assim, dessas decepções que me levavam a dúvidas, a crises de fé, nunca era sobre Jesus. Era sempre sobre um ser humano, com limites, com pecados e qualidades e virtudes e defeitos, como eu, entendeu? É isso. Isso é muito top, porque eu não faço um roteiro dos vídeos, né?
E aí, o que eu acabei de falar? Deixa eu ver se eu lembro. Uma pessoa como eu, com virtudes, com defeitos, com pecados e qualidades, né? Dentro, o tempo inteiro, errando, acertando. Tem hora que tá cansada, tem hora que tá cheia de ânimo, tem hora que acha que vai vencer o mundo, tem hora que quer desistir, tem hora que tá triste, tem hora que tá esperançosa, tem hora que. Eu tô falando de mim e todos os que passaram aqui, né? Dessa oscilação, né? E isso é muito legal porque as biografias que eu quero falar para vocês são de pessoas que foram muito religiosas, que estiveram em uma extrema religiosidade, entendeu? Que são personagens não, né? Dá a impressão que é falso, não, pessoas que existiram mesmo. Os cristãos da Igreja Católica, né? Eu não acho legal, sabe? A gente rivalizar, a gente separar, até eu falar aqui que é da Igreja Católica, mas eu não estou mentindo. Então, assim, calma, consciência tranquila, né? Não quero desenvolver um preconceito em mim nem em vocês. Não quero hostilizar ninguém, nenhuma igreja, entendeu? Pelo amor de Deus, não é meu intuito. Mas eu quero relatar, testemunhar uma transformação que aconteceu em mim. E acredito que é isso que eu queria falar no início, que eu não falei, que me veio. Que assim, vem a palavra, mas muita coisa a gente não fala. Sei lá, que pode parecer. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar, mas é isso. Eu estou em constante transformação. Eu estou em transformação. A minha fé não é rígida como a morte. Eu estou em transformação. E isso é uma coisa que eu não esperava, sabe? Que fosse. Aliás, eu nem lembrava mais disso, da maneira como eu olhava para isso. Vocês vão entender como. Que eu nem falei ainda isso que, né? Eu assisti acho que umas 4 biografias, que eu estava muito empolgada para assistir biografia. Só não assisti mais porque é muito difícil de encontrar filmes biográficos, né? Que são muito legais. E daí o que eu encontrei apareceu de sugestão para mim assistir um filme de uma mulher que foi muito religiosa. Nossa, não me apego muito ao nome. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Ah, lembrei, porque me veio muita mente, eu vou lembrar. Vou contar para vocês. Mas antes, se inscreve no canal, curte o vídeo, vem comigo rumo a 2K. A primeira biografia que eu assisti, dessas biografias religiosas, foi de Rita de Cássia, né? E a história dela, o interessante é que ela era uma mulher casada, né? Ela teve o chamado de seguir Jesus antes de se casar, mas a família pressionava ela a se casar, a ter um esposo, enfim. Aí ela se casou. É muito legal a história dela, muito parecida com a história de Divígios. Tem um lado assim de muita virtude, de muito ensinamento na posição pacífica que ela tem. Eu já vou explicar. Enfim, ela se casa, ela se dá muito bem com o marido, só que com o tempo, o pai e os parentes
do marido dela eram muito violentos. Então, eles tinham rixas com pessoas ali da cidade, do povoado, que viviam ali nas redondezas. Não sei se era por causa de terra, muito provavelmente, mas as conversas deles eram horríveis, sabe? Sempre pensando em matar o inimigo. Quando eu digo matar, era matar mesmo fisicamente. Em ciladas, enfim, os piores planos de morte contra os seus inimigos. E o marido dela começa, principalmente que o pai dele cobra, né? Esteja mais presente nos negócios da família, né? O pai dele cobra, ele diz: ah, eu acabei de casar, é normal que eu dê mais atenção para minha esposa. E o pai dele fala: não, você precisa estar nos negócios da família, eu não quero nem saber. E esses negócios da família era justamente ficar criando emboscadas, sabe? Para os seus inimigos. E aí o casamento começa a ficar não muito bom. E por vezes a mesa, enquanto ela estava servindo o jantar, o vinho ali, né? A conversa deles era sempre sobre como matar o outro, como, enfim, esses planos de mal, né, contra os inimigos. E ela toma a iniciativa de dizer aquilo que ela pensa e ela pede para eles não falarem isso, pelo menos à mesa. Ela provavelmente sabia, né? Mas ela pede, por favor, não falem essas coisas à mesa. Vocês não deveriam estar pensando nisso. Então ela começa a manifestar o coração pacífico dela. E aí não dá bom, né? Porque a mulher não poderia falar nada naquela época. Ainda mais desfazer das intenções do marido na frente de um primo, na frente de um amigo, você estava tirando a autoridade daquele homem, entendeu? E isso era inadmissível, né? Resolvi mudar de lugar. Primeiro comentário. Eu admiro a história de Rita de Cássia. Eu acho que muitas mulheres se chamam Rita de Cássia por causa dela. Por que eu a admiro? Pela postura dela em favor da paz. Só hoje, recentemente, depois da Segunda Guerra Mundial, é que nós começamos a ter ideia de paz, entende? Que a gente não pode conseguir as coisas através da violência, jamais. O que acontece? Muitas vezes, para você obter paz, infelizmente, você vai ter que se expor ao medo do outro, de abrir a boca e dizer: ei, assim não. Ei, assim não. Então, naquela época, que eu acho que foi na Idade Média, eu não vi direito, eu acho que foi 1300 e pouco, entre século 13 e 14, não sei se foi 1200 e pouco ou 1300 e pouco, mas entende que o marido poderia até matá-la de raiva por ele retirar a autoridade dela, porque na época
o marido era dono da esposa, do corpo da esposa, podendo até matar para manter a honra, entendeu? Porque se distorcia essa questão do, eu acho que, não sei se é Efésios 6, que diz lá aqui na Bíblia que, peraí, deixa eu ver se eu acho, para enriquecer um pouco aqui, né? Efésios, fala do casamento, Efésios 5, Efésios 5, que fala, esposas e maridos. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Então, o que que nós, né? Eu não sou esposa, né? Mas se eu fosse, deveria respeito ao meu esposo, aquilo que concerne ter respeito a Cristo, a Jesus. Mas quando se diz de usar a espada, de usar de violência, então esse esposo ele não está tendo respeito por Jesus, entendeu? Então a violência ela te empodera a abrir a boca e dizer, ei, isso não. Porque se você não abrir a boca e defender alguém, mesmo que seja o inimigo do seu esposo, e dizer, ei, você não pode fazer isso. Você não pode puxar o tapete dessa pessoa lá na empresa. Você não pode ficar fazendo fofoca. Você não pode inventar isso, aquilo. Eu vou colocar meu casamento em risco. É melhor do que colocar a sua alma em risco. Então, a Rita de Cássia, eu não vou chamá-la de santa, né? Porque só Deus é santo. Nós não devemos condenar a história dela, entende? Ela é um grande exemplo, pelo menos nessa parte. Veja o seguinte, ninguém tem uma história por completa que seja honrosa por completo. Como eu disse, eu estou em transformação, mas você também está, mesmo que você não admita. Todos nós. Então, assim, nós não podemos condenar uma história por completa, entende? E tô pegando a bolachinha aqui pra minha filha. Tá com fome. E é que aqui é tardezinha, né? Choveu. Então, assim, a história dela tem esse lado muito lindo. Porque pensa, a esposa, pelo que eu vi ali naquela época, ela tinha que dizer adeus à sua família. E a família do seu esposo se tornava a sua família. Então havia essa separação que era muito difícil para as meninas, porque elas casavam com 12 anos. Me veio uma coisa à mente. A gente traz no nosso caráter muito da personalidade dos nossos pais. Então, assim, o que eu percebi nesse filme, na biografia, né? Que provavelmente a família do esposo dela era muito mais rica do que a família dela. Eu acho que a família dela era mais simples. Ela parecia ser uma moça simples, enquanto o sogro, ele era muito, sabe, muito arrogante, porque talvez fosse um homem muito rico, né? E essa questão da violência, talvez a família dela não usava da violência porque talvez não estivesse atrás de terras. Estavam satisfeitos com o que tinham, mas o sogro não. Ele enriquecia cada vez que ele matava alguém, entendeu? Então, assim, ele adquiria propriedade matando pessoas, entende? E talvez ela, por ter sido criada de forma pacífica, não entendia agora a nova família dela, que era a família do esposo, e ela condenava eles por isso. E ela na verdade,
Deus ele é atemporal. Eu não gosto de interpretações que históricas, que dizem, era assim mesmo, não tinha que fazer, esse era o correto. Não gosto. Eu gosto, e hoje entendo o que é o que Deus me falou, volte e chega ao ponto zero. Eu gosto de interpretações a partir do olhar de um Deus que é atemporal e rigorosíssimo, que é Jesus. Não matarás, não usarás espada de qualquer maneira. E o que Deus está me falando agora é que a pessoa se acostuma a um pecado, entende? E para eles aquilo não era um pecado, não era uma violência, era um negócio, entendeu? Fazia parte até da honra deles, entendeu? Para eles a violência era a honra, era a inteligência, era a força, entendeu? Como que você vai perceber pessoas que estão sendo usadas por Deus? Elas vão ter um olhar à frente do seu tempo. Se você esquecer tudo que te falaram dentro da igreja, em cursinhos, isso, aquilo, por que você acreditaria que Jesus é o Messias? Entendeu? Eu sei, pela atitude dele, pelo comportamento, à frente do seu tempo. Ninguém se comportaria daquela maneira. Ninguém se comportava daquele jeito. Nem em 1900, nem hoje. Nem hoje é difícil achar alguém. Quer dizer, difícil achar não, você não vai achar alguém. Não, hoje nós já temos um comportamento muito parecido com Jesus. De entendermos que a paz é o caminho, o amor é o caminho. Mas isso é recente, né? Porque nós tivemos 2 guerras mundiais. Então, pelo menos até ali o final da Segunda Guerra, aí depois ainda teve a Guerra Fria, enfim. Então, assim, o ser humano era muito violento, né? Qualquer coisa ele resolvia com tiros, com espada. Ainda tem cristãos que querem resolver as coisas com tiros, né? Tá, peraí. Uma frase de Jesus. Aquele que com as... Desculpa se eu falar um pouco errado, né? Mas aquele que com a espada fere, com a espada será morto. Pela espada será morto. Então, o que começou a acontecer na família, na nova família, que é a família do esposo, né, da Rita de Cássia? As pessoas começaram a morrer, né? O primo do esposo dela morrendo, o marido, ela ficou viúva. E daí ela já tinha 2 menininhos. O que começou a acontecer? O sogro, né? O sogro dela começou, depois que o pai dos meninos morreram, eles eram pequenininhos, né? Começou a ensiná-los a odiar os inimigos e planejar uma vingança, que eles crescessem e matassem a família do inimigo. E a Rita de Cássia, ela falou assim, não, você não pode fazer isso, você não vai ensinar isso para os meus filhos. E daí o sogro disse para ela, quem vai me impedir? A casa é minha, eles são filhos do meu filho, eles são meus. Você está aqui de favor. Se você está descontente, então saia, vá embora.
Nossa. E ela tinha um sofrimento muito grande, porque ela pensava, a família do meu esposo é assassina. E ela já tinha noção de que eles iriam para o inferno, por causa da violência deles. Entendeu? Ela via que a atitude deles era oposta à atitude de Jesus, mas eles não viam isso. Eles viam que eles estavam corretos. E até talvez Deus estivesse com eles. E aí ela teve que lidar com a ideia de que os filhos dela provavelmente seriam assassinos também. O que acontece? Ela, depois que o sogro vai para lá, ela conversa com os filhos, meus filhos, por favor, não escutem o seu avô. Não façam isso, sejam da paz. Ela ora por eles, diz, né, prega para eles que eles não deveriam fazer isso, que Jesus não faria isso, né? Mas eles não. Isso, nós vamos matar mesmo, nós vamos não sei o quê, e a gente tem que vingar o nosso pai. E aí ela fica muito, muito, muito aflita, sabe? E aí ela faz uma oração e ela diz: Senhor, eu prefiro perder os meus filhos do que eles se tornem assassinos e vão para o inferno. Então ela faz essa oração de dizer: se eles fossem, ela entrega para Deus assim, dizendo: se os meus filhos forem se tornar assassinos, como o avô, como o pai, enfim, como toda a genealogia do marido dela, eu prefiro que eles. Eu entrego, ela diz, né? Eu entrego os meus filhos ao Senhor, mas isso não. Filhos assassinos não. Assim ela faz a oração dela. E imediatamente os filhos dela começam a ter uma febre que não passa, não passa, e eles morrem. E aí ela procura um convento, né, para entrar e servir ali a Deus. Mas eu não sei, eu acho que no início ela não é aceita. Daí ela entra tal e aí começa a acontecer algumas coisas, né? Várias vezes que ela encontra com uma pessoa que está com uma necessidade, aquilo que ela ora começa a se manifestar, Deus começa a dar providência naquilo, entendeu? E conforme toda oração que ela faz começa a se manifestar muito rápido, as pessoas. Hoje eu vejo assim, né? Na época que eu era católica, por isso que eu digo, né? Nossa festa sempre em transformação. Eu não via dessa forma. Essa distorção. Acontece uma distorção na cabeça das pessoas. Hoje eu vejo assim, né? Como eu disse que a idolatria muitas vezes é uma extrema ingenuidade e carência. Mas para algumas pessoas é ingenuidade e carência, para outras pessoas é manipulação, porque gera ganhos. Entendeu? Então, assim, há aqueles que tiveram uma certa distorção desses acontecimentos com a Rita de Cássia, que entenderam que ela causava essas coisas, causava essas bênçãos, essas providências, essas manifestações, e começaram a engrandecer muito o nome dela, entendeu? E nada de falar de Jesus, entendeu? Então, engrandece muito a pessoa e Jesus, ele praticamente, ele some, né? Some na história. E aí, enfim, e a história, mais da metade para o final, que essas coisas começam a acontecer, vai ficando
meio pesada nesse sentido, sabe? De idolatria. Só que eu não percebi, eu comecei. Então, assim, nem sempre as coisas estão acontecendo. Ai, peraí, como que eu vou dizer? A gente não vai ver tudo que existe. A gente precisa de um certo despertar, né? Para muitas coisas a gente está dormindo. Então, eu estava dormindo nesse sentido. Mas no meu caso era por ingenuidade, não como é que fala? Por esperteza, porque eu não ganho nada, né? Em acreditar que alguém é santo. Mas há um grupo de pessoas, enfim, há uma parte das pessoas que ganham com idolatria, que ganham dinheiro, que ganham poder, entendeu? Então, essa parte é muito mais condenada, eu vejo assim, né, pelo menos, muito mais condenável e condenada por Deus do que aqueles que estão enganados por ingenuidade e carência. Não que a ingenuidade e a carência não vai ser condenada, mas o peso é muito menor. Então, a história dela arruma para isso, né? Por uma... Sabe o que eu tô vendo? Um pedaço de carne, literalmente um pedaço de carne. Qualquer pedaço, qualquer parte, pode ser a cabeça, pode ser o braço, a perna, pode ser o corpo inteiro, mas um pedaço de carne, sem vida alguma, sem espírito, sem nada. E as pessoas, adorando aquele pedaço de carne, entendeu? Então, o que acontece? Ela orava e Deus escutava e Deus fazia, assim como eu oro e Deus pode manifestar, mas não é a Melissa. É Deus que pode permitir que algo bom aconteça ou não, que um livramento aconteça. Muitas vezes já aconteceu quando orei. Tanto orei pelos meus quanto por pessoas, né, que eram distantes. Isso pode acontecer com você também. Então, a gente nunca vai se tornar santo. A gente busca a santidade, mas não vai se tornar santo. O outro que eu assisti, eu acho, eu nem lembro o nome, porque eu não assisti inteiro. Eu comecei a assistir até o momento que a moça foge de casa, ela não quer casar de jeito nenhum, né? Os pais querem obrigá-la a se casar. É a mesma coisa que a Rita de Cássia, só que no caso dela, ela nem casa, ela foge. E acontecia muito disso, da moças tendo visões com Jesus, não querendo se casar, querendo, como Paulo, entregarem suas vidas completamente a Deus. Só que nós, né, as mulheres pertenciam às suas famílias, então os pais decidiam o que aconteceria com elas, com quem se casaria, você não tinha essa liberdade individual, sabe, importantíssimo de escolher. E essa moça, ela fugiu. E aí, ela entra, e aí eu já imaginava mais ou menos que, como no primeiro filme, ia acontecer essa distorção de entender essa, tem uma carne no meio, vamos adorar essa carne. E essa carne é a pessoa, que é um pedaço de carne, entendeu? Calma. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas nós somos completamente dependentes de Deus, entendeu? E, enfim, essa visão que Deus me deu, uma carne e as pessoas adorando essa carne, por isso que eu tô falando, entendeu? Que nós só temos poder através de Deus. Não tem como nós por nós mesmos, entendeu? Aproxima de Deus, a gente vai criando virtudes. Virtudes, paz, amor, os frutos do Espírito Santo.
Então, como eu já imaginava e a história dela não era tão impactante para mim, eu fui pulando o vídeo. E aí nem assisti tudo. Eu só fui pulando, vendo algumas partes e pensei, eu já entendi que existe todos, se eu fosse assistir, sei lá, 300 biografias ali de santos, né? Que seriam, haveria a mesma distorção, haveria, como é que fala? O mesmo enredo para levar você a crer que aquela pessoa está acima da Melissa, está acima de você, eu não sei qual é o seu nome, José, João, Maria, não sei qual é o seu nome, mas está acima de você, está acima de mim. Não, não está, não está. E daí, no final, eu quero falar de outra coisinha que para mim mudou também a minha visão. Ah, porque assim, algumas dessas pessoas tiveram que se chama de corpos incorruptos, que você vai lá abrir o túmulo e o corpo não está completamente decomposto. Só que assim, nenhum dos corpos está intacto como se uma pessoa viva. Você sai por aí e vê as pessoas vivas andando. Não. O que eu vejo, o que eu vi pelo menos, que são corpos que estão semi-decompostos. Só que hoje nós já temos, a ciência já tem instrumentos, já tem conhecimento suficiente para aplicar substâncias e deixar qualquer um incorrupto. Eu acredito nisso, que já existe isso, entendeu? Acredito até que eles vão construir robôs podem até, e acredito que vão construir robôs com carne humana, como é que fala? De pessoas mortas, né? Eu acho que vão. Eu, eu tava, não sei se foi uma visão, foi algo do tipo que eu vi, tipo, mais ou menos isso, robôs feitos com carne humana. Tá, não quero fugir do assunto. Eu fui procurar tal dos corpos incorruptos. E na época que eu era católica, e foi um termo que para mim foi difícil de abandonar, eu não sou mais católica. Porque parece que você tem uma certa gratidão. Ter gratidão é uma coisa, não querer, como é que fala, cuspir no prato que você comeu. Você esteve ali. Eu estudei em escolas católicas, né? A primeira vez que eu ouvi falar de Deus e que aprendi, por exemplo, a orar o Pai Nosso foi na Igreja Católica. Meus pais não falavam de Deus, muito difícil. Só tinha um quadrinho que eu fazia oração todos os dias antes de dormir, que eu ganhei, acho que no meu primeiro aninho. Mas era só isso, sabe? Não tinha falar de Deus dentro de casa. Então, assim, quando eu vi falar de Deus, falar não, orar, saber, conhecer a Bíblia, com entre 10 e 11 anos, eu fiquei uau, sabe? Enfim. Mas eu tinha um amor muito. Eu desenvolvi um amor muito grande por Jesus, eu acho que lá por volta, foi antes dos 10, agora é que eu tô me lembrando para poder corrigir um pouco. Por volta dos 7 anos, quando eu batizei na Igreja Católica, né? Então, na época eu já tinha um amor muito grande por ele, uma sensação de ele é o cara. Mais ou menos isso, eu não sei explicar. Mas tá.
Daí procurei esses corpos incorruptos e eu sempre usava essa questão dos corpos incorruptos como uma desculpa de dizer nós estamos certos. E é o que a Igreja Católica é uma das que eles dizem prova de que eles são a igreja certa, né? Então, assim, eu tinha essa desculpa. Só que pela primeira vez que eu fui ver, sabe, na internet, as fotos dos corpos, as pessoas visitando lá no, acho que é no Vaticano, na Itália, eu comecei a ter repulsa. Então, sim, houve uma grande transformação dentro de mim, que foi algo que inédito que eu tô falando aqui. Eu não contei isso pra ninguém, ninguém orou por mim, nem eu orei sobre isso. Foi algo que eu nem sabia que ia acontecer essa transformação comigo. Pá, aconteceu. Aconteceu. Foi. Os meus olhos se abriram, espirituais, né? E eu vi que aquilo é errado, que isso é errado. Porque é com uma carne que tá ali. Ah, agora eu tô entendendo. Isso a carne. É que Deus me mostrou um pedaço de carne. E as pessoas adorando aquele pedaço de carne. Então se cria uma adoração aos mortos. Que é algo, sabe, tenebroso. Mas você pode achar muito bonito, né? Pode acontecer, sei lá, de Deus permitir que alguém fique semi-decomposto? Pode, mas isso não é desculpa para a gente adorar uma carne que ficou aí, e o caminho dela é se decompor. Esse é o natural, entendeu? Para onde vai essa alma, esse espírito? Como disse Jesus, né? Só Deus pode dizer em qual lugar do céu, em qual morada você vai ficar quando morrer. Nenhuma idolatria é permitida. E eu comecei a ver que existe um interesse de poder, um interesse financeiro também. Não sei se as visitas são pagas ou não, mas existe uma visibilidade, enfim. Como eu disse, né, o público que vai por ingenuidade, por carência, procurando um milagre, e nem precisa. Você não precisa ir lá para a Itália, olhar o corpo incorrupto de alguém, ou pedir para qualquer santo. Você vai direto na fonte, direto em Jesus, sabe? E o que obriga isso muitas vezes a pessoa a gastar, a comprar medalhinhas, dinheiro que às vezes a pessoa nem tem, às vezes está doente, e às vezes a pessoa, sabe, sei lá, acha, poxa, se eu não for lá visitar o corpo incorrupto de tal pessoa, se eu não comprar essa água benta, se eu não comprar essa vela, sabe, essa medalhinha, o meu milagre não vai acontecer. Não é assim, é direto, sabe, você com Deus. Jesus, ele deixa muito claro essa simplicidade do acesso a Deus, né? Porque os fariseus, eles tinham toda uma burocracia. Imagina, Deus tá me falando assim, imagina que você precisa de um remédio. E você não tem dinheiro, como muitas pessoas procuram defensoria e tal. E exige toda uma burocracia, preenche tal papel, mas você precisa com urgência, você já está atrasado para tomar esse remédio. Não, você vai preencher esse papel, você vai ter que anexar prova tal e não sei o que, não sei o que, vem tal dia, espera mais 90 dias e depois recebe visita na sua casa, mais 90 dias, mais não sei o que. Imagina se alguém chegasse e você, olha,
Qual remédio você precisa? Tá, aqui. Mas só? Não, não é possível. Não é possível que é só isso. Tem que ter uma burocracia. E nós gostamos disso, né? Da forma. Então Jesus, ele vem dizer não, né? Venham a mim os aflitos, eu vos aliviarei, né? Então é muito simples. A sua fé te salvou, né? Então, o que você quer, né? Ele pergunta. Então, seja feito conforme a vossa fé. Não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar nada de especial. É só a sinceridade do seu coração com Deus, tanto para confessar um pecado, quanto para pedir um milagre. Ou, às vezes, nem é um milagre, às vezes é uma coisa do dia a dia que você precisa, sabe? Que você está precisando. É isso. Os meus vídeos, eles não têm padrão. Mas eu sou assim, eu não gosto muito de padrão. É como se eu precisasse de muita sinceridade. E eu gosto. Não sei se é porque eu sou autista. E então, assim, eu preciso ser extremamente verdadeira aqui com vocês, entendeu? E é isso que eu queria acrescentar para vocês. Todos nós, lembra? Não sei se você assistiu o vídeo que eu falei da visão horizontal. Todos estamos aqui. Por último, no final, eu tava vendo no canal que teve um podcast, teve uma entrevista com que se diz o Jesus reencarnado, o Messias, que nós temos uma pessoa, não sei se é uma ou mais, deve ter muito mais. Não, existem muito mais pessoas que dizem que é Jesus reencarnado, né? Mas eu conheço um brasileiro que se diz que é o Jesus, né? Encarnado e tal. E a hora que eu vi, assim, a visão desse, eu não quero, não vou desrespeitar, não vou xingar, porque isso é questão dele e de cada pessoa, mesmo os que o seguem, a fazer esse despertar. Assim como tem pessoas adorando pedaços de carne, né? Corpos de pessoas mortas, adorando objetos. E nem sempre as pessoas às vezes podem adorar um nome, sabe? Quer ver um exemplo de idolatria que Deus está me mostrando? É você mudar quando a pessoa está na tua presença. E a pessoa deu as costas, você ter um comportamento desleal, comportamento desleal, desonroso nas costas da pessoa, entendeu? Por exemplo, existe uma certa obediência servil que ela é de idolatria, entendeu? Então, isso foi muito legal na Rita de Cássia, porque ela não teve obediência servil ao esposo dela. Eu te sirvo, eu te obedeço, sou submissa a você dentro daquilo que o meu Deus, que o meu Jesus me ensinou. Porque se você me mandar ser passiva em coisas que ferem os meus valores, aí não. Aí eu não vou te obedecer. Entendeu? E não vou ficar quieta. Entendeu? Então, a idolatria, ela está em muitas coisas. Entende? É difícil entender. A preocupação, Deus está me falando, pode ser uma idolatria. Excesso de preocupação, né? Que Deus tem me falado, não seja gananciosa,
reconheça o momento, vive o momento, valorize a presença da sua filha, reconheça seus esforços, se ame as pessoas, perdoe as pessoas, tudo isso, entendeu? Enfim, cada um, todos nós temos idolatrias, todos nós temos, só que claro que uns têm mais e tem umas idolatrias bem bizarras, né? Como é essa de adorar corpos de pessoas mortas, né? Ai, eu até perdi o fio da meada. Eu vou ler aqui para vocês os Salmos 15, que parece que eles cantam falando sobre os corpos incorruptos, mas é uma distorção da palavra, né? Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros. Olha, confirmando o que eu falei. Que lindo. Não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Olha, meu Deus, tá confirmando. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio, empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Essa parte aqui que ele diz, só tem esse direito aquele que vive uma vida... Será que não é esse, então? Que às vezes tem diferença da Bíblia católica para... Será que é o 14? Ele falava Salmos 15, peraí. Enfim, eu dei uma captura de tela e é assim: não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, e nem deixareis que o seu santo conheça a corrupção. Então, por isso que diz que o corpo vai ficar incorrupto no túmulo. Mas eu não vejo de maneira alguma que Deus tenha a intenção de exacerbar o valor de qualquer corpo ou matéria, seja uma pedra preciosa, seja o corpo de uma pessoa, seja um cabelo, seja uma boca, seja uma mão, enfim, não vejo. Eu vejo valores, não corpos, nem dinheiro, nem nada corpóreo, entendeu? Não que, mas eu vejo assim, Deus, que ele tem me falado, né? Tá, filha, peraí. No fluxo da necessidade, que se cuida, se ama, os seus, se preserva, né? Evita o mal, não pensa o mal das pessoas. Ora, e se você perceber... Se você perceber o mal em alguém, ora por essa pessoa, entendeu? Mas não ficar burburinho, porque isso não edifica. Porque Deus está com a intenção de edificar. É isso, né? A questão é do comércio da fé mesmo, né? Que existe parte de ingenuidade, que é a população, e a outra parte é a parte que vende, né? Que vende o milagre, que vende os objetos, que vende a fé, que vende um filme, enfim, é isso. A gente tem que tentar, é o que Deus tem me falado, tudo na vida. O mais fácil possível. O mais acessível de tudo. Não só em relação à fé, mas em relação a tudo. Dar acesso de educação, cultura, arte, saúde, lazer,
honra, dignidade na prática. Deus odeia burocracia, Deus odeia processos difíceis. Eu não acredito nisso. Sabe que eu não acredito que Deus é o Deus do sofrimento, que Deus é aquele que gosta, sabe, de machucar, de ferir, de te fazer... Não. Se isso tá acontecendo ou já aconteceu na história, não é porque Deus quis. É porque existe o livre-arbítrio. Então, Deus tem um caminho para você. Digamos que você sai daqui como um Zé Ninguém, como um nada. Deus quer que você chegue até aqui. Só que Ele fala, vai. Ah, não vou. E no caminho você vai ter que enfrentar fulaninho, fulaninha, esse, aquele, para chegar no ponto que Deus quer. E Deus fala, vai. Você vai ter que ir. Mesmo que para isso você tiver que sofrer muito. Mas esse é seu caminho, chegar até aqui. E claro que no meio de tudo isso, você vai criando várias virtudes. E vai testemunhando e vai acontecendo várias, não só coisas ruins, mas muitas coisas boas ali. Mas a intenção de Deus é, pá, se pudesse, mas o mundo é corrupto, entendeu? Então assim, esses sofrimentos que vão acontecendo não é na intenção de Deus. Infelizmente, é causa do pecado, é causa da inveja, do ciúme, do próprio mal que vai tentar impedir que você chegue, entendeu? É isso, entendeu? Eu não acredito no sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento por si só, ele não edifica ninguém, ele não torna forte ninguém. Pelo contrário, muitas pessoas sucumbem no sofrimento, na dor, entendeu? Como se desligassem todas as luzes. Em muitos momentos, peraí, filha, em muitos momentos vai ser você e Deus. Você e Deus vai estar lá no seu quarto, sozinha, chorando. Você e Deus, você vai ter que decidir. Não dá pra gente mudar as pessoas. As pessoas mudam se elas quiserem, entende? Então, eu vejo muito isso em Rita de Cássia. Qual foi a parte boa dela? Ela era a única ali pela paz. Todo o restante era pela violência. Ela não poderia se favorecer disso e viver muito bem, porque eles viviam muito bem. A família do esposo dela era rica. Ela não poderia se aproveitar disso, mas ela não quis. Ela quis o caminho mais difícil. Mas em qual momento ela se perdeu? Quando ela... Não sei se ela realmente acreditou ou a história dela foi distorcida. Pra gente acreditar que ela se acreditava santa. Talvez ela não acreditasse. Muitas pessoas, igual a Edviges, ela tem uma frase dela que ela diz, nunca me considerem santa, eu não sou santa. Então muitas das pessoas que eles beatificaram disseram, eu não sou santo, por favor, não me considere santo, só Deus é santo. Mas, depois que você morre, o que você faz? As pessoas contam do jeito que elas quiserem. Entendeu? Você morreu, as pessoas vão contar do jeito que elas quiserem. Entendeu? Se elas quiserem, por exemplo, até contar a sua história como santa e começar a adorar todos os seus objetos, as coisas que você deixar, um sapato, e vender como objeto santo, elas podem. Entendeu? Então... é difícil mesmo, sabe? Mas a gente deve respeito só aquilo que está conforme o que Jesus ensinou. A gente deve respeitar as pessoas têm direito à sua opinião, né? Tem o seu livre-arbítrio, mas nós devemos lutar sim pela paz, pelos mais fracos, né? E lutar para levar Jesus às pessoas, né? É isso. Amo vocês, se inscreva no canal, curta o vídeo, desculpe qualquer coisa. Até mais.
Gente, meu Deus do céu, só agora que eu percebi que eu abri um assunto e eu não concluí. E eu vou ter que concluir. Do podcast, né, desse que se diz que é Jesus encarnado, a questão é a seguinte que eu vi, né, no caso dele. Ele usa um trono, ele senta nesse trono. Ai, desculpa. Então, o trono, né? E ele senta com uma roupa branca, eu acho que com uma faixa vermelha, e põe os pezinhos uma almofadinha, assim, muito confortável, e tem uma faixa embaixo escrito Santo, Santíssimo, alguma coisa assim, bem destaque, né? E daí, assim, é bem discrepante do Jesus que você conhece, lendo os evangelhos, que Jesus era muito simples, que ele nunca buscou não sei, ele não tinha esse lugar assim de destaque, né? Ele era muito simples, o que ele se preocupava mesmo era com as ovelhas, entendeu? Ele não tinha luxo, não. Sempre muito simples, sempre buscando servir, né? Lavar os pés, os nossos pés, né? Eu queria acrescentar só isso, porque eu deixei em aberto, acabei mudando de assunto, esquecendo, porque também eu tenho que ficar dando atenção para minha filha, né? E não é só essa pessoa que acaba acreditando em algo que empodera, que dá muito poder, que distorce um pouco quem somos. Qualquer um pode chegar próximo disso, acreditar que é santo, a ficar arrogante, a se considerar um semideus. Nós temos isso ao longo da história, né? Reis que se consideravam que só eles tinham a presença divina, ou que eles eram o reflexo de Deus na Terra, né? Sem sombra de erro, que fizeram grandes atrocidades, que foram violentos, né? Usaram da espada, que deixaram a população passar fome. Enfim, mas hoje em dia, qualquer um pode chegar a isso através da arrogância, buscando status, riqueza, não se importando com a dor do outro. Tanto que quando, eu sempre repito aqui, gosto de repetir, que quando eu vi o diabo, ele se apresentou para mim como se fosse um executivo. Um alto executivo, como é que fala? Eu estou por fora, tipo alto executivo, CEO, como que chama isso? Ele se apresentou-se bem com roupas de executivo, advogado, muito inteligente, muito ponderado, muito racional. Então, assim, nós temos que tomar cuidado com isso, sempre manter a humildade. O que acontece? Às vezes uma pessoa tem um pecado, né? E você condena essa pessoa, mas às vezes você tem um outro pecado, como Jesus falou, e você não está enxergando, né? Porque ele está grudado na sua cara, né? Então você não enxerga. Nós temos pecados diferentes, né? Nós devemos exortar e ajudar uns aos outros a vencer. Enquanto a gente está aqui, é tempo de vencer os próprios pecados, ajudar as pessoas a vencerem os seus pecados,
não idolatrar ninguém. E Deus tem me falado que a admiração é um pecado, porque ela é uma via para a idolatria, sabe? Uma via para a distorção, né? Quando você admira muito alguém, você vê já que aquela pessoa não erra, que aquela pessoa não vai cair, uma hora ela pode cair. E ela cai mesmo que você não veja, entendeu? Cai, se levanta e... enfim, a admiração leva a gente a ser injusto. As preferências, ele tem me falado que é pecado, né? Que é idolatria. Julgar as pessoas pela aparência. N coisas, né? Mas é isso. Agora eu fechei o assunto, completei. É isso.